Fredson Produções, na de Ipiranga Rubião Júnior. Fredson Produções, contato para gravação 149-9759-8623. Só chamar. E é através da palavra de Deus que nós iremos chegar até o fim. Dizendo a seguinte palavra: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, mas guardamos a fé. Glória a Deus. Sou grato ao Senhor por esse convite. Presbítero Paulo, muito obrigado, não estará. Deus lhe abençoe. Obrigado pelo convite. Deus lhe guarde, lhe proteja. Por onde o Senhor passar, que a bênção do Senhor esteja também. A missionária, também a vida da Ana Maia. Deus abençoe, irmã. Deus continue usando de uma forma poderosa. Obrigado. Tem toado esse louvor nessa noite. Deus é glorificado. Queridos, quantos estão com o coração cheio de vontade de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Irmão Fred, poderia, por gentileza, só dar um pouquinho de retorno para mim, por gentileza? Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, varão, em nome de Jesus. Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, após escreveu Marcos, capítulo 16, verso 15. É o tema do culto nessa noite de missões. Eu preciso respeitar o tema. Marcos, capítulo 16, e o verso 15. Glória a Jesus, aleluia! Sou grato ao Senhor por essa igreja também. Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. Eu estive algumas vezes, no finalzinho do ano passado, em dezembro, ministrando na sede. E vocês são bênçãos demais, tá bom? Glória a Deus! Deus continua abençoando vocês em nome de Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Amém! O verso 15 somente diz o seguinte: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Abra comigo agora o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4. Vou esperar você encontrar para eu conseguir ministrar sobre a tua vida, você entender o que eu estou ministrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 4. Quantos encontraram? Diga amém. Amém! E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Verso 5. E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Somente até aqui, tome o seu assento. Já está sentado, né, querido? Deus abençoe todos vocês. Eu prezo pela sua atenção para eu conseguir introduzir a mensagem nessa noite. Você entender. Queridos, o presbítero Paulo, ele me enviou o tema juntamente com o Anjo e o culto de missões. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15, faz uso de uma expressão que você conhece muito bem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cristo, quando ele dá essa ordem aos discípulos, aos 11 discípulos, porque Judas já tinha arrancado a sua vida, então somente tinha 11 naquele momento. Quando Cristo dá essa ordem, aos discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Cristo estava tornando
a mente dos discípulos qual era o verdadeiro sentido de ter uma igreja na terra. E quando eu falo igreja, eu não falo 4 paredes, porque existe uma grande diferença de igreja e templo. É por isso que quando alguém olha para mim e fala: Paulo, eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja de Cristo. Não, você não é a igreja, você é templo do Espírito Santo. Igreja somos nós. A igreja não é composta por um, a igreja é composta por todos. Você é membro da igreja. Quando Cristo fala a expressão ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, Ele está tornando a mente no coração dos discípulos a ideia e o verdadeiro sentido dele ter vindo na terra, caminhado com eles, e eles terem aprendido a palavra de Cristo. Porque de fato, o verdadeiro sentido de uma igreja é justamente esse culto que está acontecendo aqui hoje, missões. E de verdade, não tem como fazer missões se a palavra de Deus não estiver inserida no tempo. É por isso que quando Cristo usa a expressão ide por todo o mundo, Ele estava dizendo aos discípulos: eu preciso da igreja para fazer a minha palavra ser conhecida por todo o mundo. E quando eu falo Cristo, eu preciso da igreja, eu não falo na questão de necessidade, porque Cristo não precisa de nada de ninguém. Necessidade somos nós, eu e você que temos. Mas quando Cristo olha e fala eu preciso da igreja, eu uso a contornação e a ideia de que Ele conta com a igreja na terra. Aleluia, Deus. E é por isso que eu uso o livro de Atos dos Apóstolos para fazer continuidade dessa expressão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê, Paulo? Porque se você vier numa sequência de leitura dos Evangelhos e consequentemente continuar lendo após o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender que existe uma interrogação. Como assim, Paulo? Entenda, eu estou dizendo sobre pregar o Evangelho. Estou dizendo que a expressão que Deus usa no Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, eu estou dizendo sobre essa expressão, pregar o Evangelho. Se você vier numa sequência de leitura dos Evangelhos para o livro de Atos dos Apóstolos, os Evangelhos como Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender que no livro de Atos dos Apóstolos existe alguém que nos Evangelhos já não está mais. Nos Evangelhos você vai ver um personagem ou uma pessoa que no livro de Atos você não vai encontrar ele fisicamente. Quem que é esse, Paulo? Jesus Cristo. Nos Evangelhos você vai ver Jesus ministrando a palavra fisicamente encarnado na terra. Só que no livro de Atos você já não vai ver mais isso. Por quê? Porque Jesus já morreu. Então no livro de Atos ele já não está mais. E qual é a interrogação que existe no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo? Simples. Será que aquela pregação que Jesus pregava nos Evangelhos, mesmo ele não estando mais na terra, vai continuar sendo pregada da mesma forma? É essa interrogação que existe no livro de Atos dos Apóstolos. Só que Jesus ele faz muito bem essa ideia de educar uma verdadeira igreja na terra para pregar o Evangelho, que ele faz muita questão de antes dele morrer, ou durante na terra, antes dele morrer e depois dele morrer, educar a igreja para continuar pregando a mesma palavra que ele pregava antes. Só que olha para cá, no livro de Atos dos Apóstolos, se você ler e entender, você vai compreender que a interrogação é: será que a palavra de Deus há de ser pregada da mesma forma que ele pregava? Só que Deus é muito inteligente, Cristo, ele é muito inteligente, não somente em continuar pregando, ele resgata algumas pessoas que para o inferno e para nós, a olho nu, não teria sentido ministrar a palavra. Vou repetir para você: não somente em usar os seus discípulos que caminhavam com ele resgata alguém que está longe para ministrar a mesma palavra que ele ministrava. É por isso que eu uso o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo? Eu sei disso. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo? Eu sei que você já ouviu. Só que a olho nu
sentido ainda é o mesmo. A palavra